Meus queridos fiéis, nós hoje celebramos neste domingo, 12º domingo depois de Pentecostes, e também a comemoração de São Raimundo Nonato, neste último dia do mês de agosto. E o Santo Evangelho que nós escutamos nessa Santa Missa é a passagem do Bom Samaritano, conhecido como o Evangelho do Bom Samaritano, que demonstra para nós todo o zelo, todo o carinho, todo o amor que tem nosso Senhor para conosco, nós pobres, indigentes e assaltados pelos nossos pecados. Essa é a imagem principal que aparece no Evangelho de hoje. Um homem que caiu na mão dos salteadores, que foi espancado, roubaram-lhe tudo que ele possuía e ele foi deixado ali semi-morto. E ele encontra então o acolhimento e a misericórdia do chamado Bom Samaritano. Jesus, nosso Senhor, não é novidade para nós dizer que é Ele, o Bom Samaritano de nossas almas. Ele que teve a compaixão, a misericórdia de olhar para nós quando nós estávamos feios, espancados, roubados e largados à beira do caminho. Essa é a realidade que o pecado faz conosco. Essa é a situação em que o pecado deixa em nossa alma. O demônio nos tira tudo. O Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. O inimigo só vem para destruir, roubar e matar. Ao passo que nosso Senhor diz: eu, ao contrário, venho para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O inimigo vem destruir, roubar e matar. Então, retirar de nós. Retirar de nós o quê? Retirar a graça de Deus. Retirar de nós a nossa fé. Retirar de nós a nossa perseverança. Retirar de nós, enfim, é só esse o objetivo. É isso que o pecado faz conosco. Nos desfigura a tal forma de roubar de nós, retirar de nós tudo aquilo que possivelmente nós tenhamos recebido por graça de Deus. E não nos resta absolutamente nada a não ser a indigência. E Deus, nosso Senhor, na sua bondade e infinita misericórdia, tem compaixão para conosco. No entanto, vamos explorar um pouquinho mais o que as leituras da Santa Missa de hoje nos trazem como meditação. Começando pelo apóstolo São Paulo aos Coríntios, na epístola que nós acabamos de escutar, que só vem corroborar, só vem acrescentar ao tema principal que está no Evangelho, que é o Bom Samaritano. Então inicia a carta de São Paulo aos Coríntios, lembrando para nós aquilo que o próprio nosso Senhor já diz lá no 6º capítulo do Evangelho de São João. No capítulo 6 do Evangelho de São João, versículos, se eu não estou muito enganado, 63 ou 64, por aí, a partir do 63. Então, João 6, 63 a 66, por ali, agora não me lembro exatamente o versículo, mas São João escreve as palavras de Nosso Senhor, quando Nosso Senhor diz assim: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. A carne de nada serve. É o Espírito quem vivifica. E as palavras que eu vos tenho dito até agora são Espírito e são vida. E com isso, nosso Senhor, obviamente, ele não está desprezando. É bom, é importante a gente dizer isso, para que muitos não interpretem de maneira errada, de maneira equivocada, como se nosso Senhor fosse um arruaceiro, fosse um baderneiro ou algum rebelde sem causa que simplesmente gosta de desobedecer às regras pelo simples gosto de desobedecer às regras. Isso é mentira. Na realidade, nosso Senhor mostra para nós que a regra é importante, a lei é importante, mas quando essa lei vem dissociada do amor barra caridade, então a gente começa a questionar qual é a real finalidade dessa lei, para não cair no que os fariseus caíam. E mestres da lei caíam também, que é o legalismo. O que é o legalismo? A lei pela lei. Tem que cumprir a lei. Vamos seguir a lei. Tem que tá escrito assim, tem que fazer assim. É o fundamentalismo e o legalismo. E
caríssimos, não pensemos que nós estamos isentos disso, porque mesmo no nosso meio religioso, mesmo nós da tradição católica, também tem muitos por aí que correm esse risco de cair no legalismo e no legalismo e no rigorismo, esquecendo o chamado espírito da lei. Padre, o que é o espírito da lei? Bem, toda lei existe para um propósito. A lei, ela foi criada, toda lei, ela é criada para uma finalidade. Ela tem uma finalidade. Esse é o objetivo central, principal da lei. Portanto, a lei está a serviço da verdade. Aqui está o X da questão e que muitas pessoas não compreendem. Aliás, São João Crisóstomo tem um escrito muito bonito sobre isso. Ele diz exatamente isso. A lei está a serviço da verdade. Quem não conhece a Jesus Cristo, quem não tem intimidade com Ele, quem não conheceu a Ele, que é a verdade, então não conhece a lei. Mesmo que tenha ela decorada na ponta da língua. Olha que impressionante São João Crisóstomo, hein? Por isso ele é Crisóstomo, Crisóstomos do grego, boca de ouro, Crisóstomo quer dizer boca de ouro. Claro, a boca desse homem é uma boca de ouro, olha, que é para falar uma verdade dessa. Quem tem a lei na ponta da língua, mas não conhece o nosso Senhor, não tem intimidade com Ele, então não conhece verdadeiramente a lei. É apenas um hipócrita. Decora todos os cânones do direito canônico, sabe de cor e salteado toda a teologia moral de Santo Afonso, mas não tem um pingo de amor, de caridade, não conhece a nosso Senhor. Vê se essa pessoa reza, né? É a primeira pergunta que eu faço logo. Eu sei tudo, padre. Eu sei o direito canônico, esse cânon, não sei o que lá. A primeira coisa que eu pergunto é para. Como é que está a tua vida de oração? Então acabou. Então acabou, nem fala mais comigo, nem argumenta mais comigo. Vai rezar primeiro, depois a gente conversa. Se não tens intimidade com o nosso Senhor, como ousa abrir a boca e trazer a lei? Com razão, o nosso Senhor disse no Evangelho: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É preciso tomar cuidado com isso. Toda teologia, todo estudo, eles são fundamentais. Atenção, para depois não deturpar as palavras do padre. Então agora eu estou dizendo para a gente abandonar o estudo, abandonar a teologia? Jamais. Jamais. Não estou dizendo isso. Esses estudos, eles são necessários e fundamentais. Mas, se em primeiro lugar não se cultivar essa intimidade com o nosso Senhor, corremos o risco de simplesmente ter um conceito, um estudo vazio. Não se aprende Jesus Cristo nas páginas de livro ou de um banco de faculdade. Não se aprende. Só se tem intimidade com a pessoa quando eu convivo com essa pessoa, quando tenho contato com essa pessoa. Você pode pegar um livro de uma biografia de qualquer pessoa, santo ou não, religioso ou não. Pega uma biografia de alguém, lê a biografia, aí muita gente arrogantemente acha: eu li a biografia desse autor, eu li a biografia, sei tudo sobre a vida, não sabe nada, não conviveu com essa pessoa. Eu me lembro de certa vez, eu fui rezar a Santa Missa e fui convidado para rezar a missa e depois um jantar com Sua Alteza Real e Imperial Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil. E durante o jantar, olha, aquela noite para mim foi memorável. Foi uma noite memorável porque durante o jantar
ele me contava as histórias da meu avô, né, o meu pai e tal, a gente fazia assim, e aí eu sentava no colo do meu pai e ele me ensinava o catecismo, o meu avô não sei das quantas, e enquanto Dom Bertrand falava e eu estava ali viajando nas histórias que ele estava me contando, eu pensava só uma coisa, eu falei, agora vê, eu fui para a escola, eu tive aulas de história na escola, os livros de história me contaram uma coisa, e eu agora estou aqui com um personagem vivo da nossa história, contando a história viva para mim. Não o que ele leu num livro, mas o que ele vivenciou, o que ele experimentou, o que o avô dele disse para ele, o que o pai dele disse para ele, e que muitas coisas que ele disse ali, inclusive, contrariava tremendamente o que eu tinha lido antes nos meus livrinhos mentirosos de escola. Essa educação deturpada que a gente tem hoje aí. Para levar agora a ver, né? Aí, um arrogantezinho desse da vida, lê meia dúzia daqueles livrinhos e acha, eu sei tudo sobre a nossa história. A história da família não sabe nada, não conviveu, não experimentou, não teve contato íntimo. Se eu não tenho contato íntimo, se eu não experimentei o nosso Senhor, se eu não tive intimidade com Ele, não tenho vida de oração, não faço a meditação, não faço a leitura espiritual, então, querido ou querida, toda a sua teologia está furada. Por isso nosso Senhor diz que o Espírito vivifica, a lei mata. Não que nosso Senhor Jesus Cristo seja contrário à lei. Um grande rebelde sem causa, que agora está dizendo, vamos ser anarquistas e acabem com a lei, abaixo a opressão, nada disso, nada disso. Nosso Senhor só está querendo ensinar aos seus que a lei é importante, mas ela tem um propósito. Ela precisa servir a um propósito. Caso contrário, é uma casca vazia. Então o apóstolo São Paulo já inicia a epístola de hoje lembrando disso para nós. O tema principal da primeira da primeira leitura, né, que é a epístola que nós acabamos de escutar, ela trata exatamente sobre isso. Ora, e aí ele lembra, se o ministério da morte, lembrando aqui sobre a lei mosaica, a lei de Moisés, os mandamentos escritos em tábua de pedra, Aliás, tem uma profecia muito bonita, diz onde Deus fala pela boca do profeta, eu vou entalhar a minha lei não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os vossos corações. Muito linda essa profecia. Porque não adianta nada eu ter a lei entalhada numa tábua fria de pedra, tá ali, tá escrita na pedra. A ideia do escrever na pedra é uma curiosidade, né? Vamos aos meus tradicionais parênteses que eu tanto gosto, né? Parênteses. A ideia do escrever na pedra é uma simbologia muito importante, porque o escrever na pedra, a pedra como é algo sólido, é algo que permanece, você vê, gerações e mais gerações, gente nasceu, gente morreu, anos, milênios se passaram e as rochas estão aí, as montanhas estão aí, então a pedra dá essa ideia de solidez, firmeza e de posteridade. Portanto, gravar a lei na pedra significa que a verdade que Deus revelou para nós, para o nosso bem e para a nossa salvação, será preservada por todas as gerações. Isso é o que significa gravar a lei na pedra. Ou seja, essa geração inteira pode morrer, mas a próxima geração vai ter acesso a esta pedra e vai ter acesso à mesma lei que os meus antepassados tiveram, garantindo assim que a lei de Deus seja passada de geração em geração. É isso que significa gravar a lei de Deus na pedra. Mas não adianta a lei estar gravada na pedra, mas não estar gravada no nosso coração. Eu já fiz essa comparação muitas outras vezes, mesmo quando eu estava na paróquia modernista, de vez em quando eu voltava a falar esse mesmo tema nos sermões. Eu dizia para os fiéis a seguinte frase, aqui eu nunca disse, vai ser a primeira vez. Aqui vai ser a primeira vez. Então eu já disse para os fiéis muitas vezes essa seguinte frase, queridos filhos, pensai agora
nos bancos desta capela onde vocês estão sentados. Pensem nesses bancos. Imaginem a história desses bancos. Ainda mais esses nossos aqui que são de segunda mão, né? E já foram comprados aí de uma outra igreja. Pensem nesses bancos. Quantas pessoas já se assentaram nesses bancos? A quantas cerimônias religiosas esses bancos já assistiram, já testemunharam? Aliás, eu ousaria dizer que estes bancos desta capela são mais felizes do que vocês, no sentido de que eles têm acesso à Santa Missa todos os dias e vocês não. Então, nesse aspecto, vocês deveriam invejar esse banco. Nesse aspecto, eles têm acesso ao santo sacrifício verdadeiro da Santa Missa diariamente. Diariamente eles escutam as palavras sagradas, diariamente eles testemunham o milagre da transubstanciação, diariamente eles estão na presença, aliás, noite e dia, aqui nós temos o sacrário e temos o Santíssimo Sacramento 24 horas por dia. Estes bancos desta capela estão na presença real e substancial de Nosso Senhor, com seu corpo, sangue, alma e divindade, 24 horas por dia. E depois disso tudo eu pergunto, se eu pudesse entrevistar esses bancos e se eles tivessem o poder de falar, eu lhes perguntaria: ó banco, depois de estardes na presença do nosso Senhor, na Santíssima Eucaristia, o que mudou na vossa vida? O que mudou na vida desses bancos? Quantos sermões eles já escutaram? Só Semana Santa já são pelo menos 2 que eles testemunharam inteiras. Todas as celebrações, todos os rituais, todas as palavras sagradas, cada gota de água benta aspergida, cada prece, cada oração, cada genuflexão. Depois disso tudo, eles continuam tão bancos quanto antes, de madeira, duros e frios. Mas, em defesa dos bancos, eu diria, eles são apenas bancos. Pior são os cristãos, que também têm acesso a essas coisas todas, e permanecem tão duros e frios quanto esses bancos. Ouvem a palavra de Deus, têm acesso aos sacramentos, e nada muda no coração, porque são arrogantes, são doutores da lei, são mestres da verdade, mas não acolheram em seu coração aquele que é a verdade, caminho e vida. Que tristeza! Que vida triste! Tristes são esses cristãos, lamentáveis, dignos de pena, dignos de lágrimas. O Espírito vivifica porque a letra mata, diz o apóstolo São Paulo, igualzinho disse antes o nosso Senhor. Ora, se o ministério da morte, que foi gravado em tábuas de pedra, foi acompanhado de tal glória que os filhos de Israel não conseguiam contemplar o rosto de Moisés por causa do brilho que saía. Então, de Moisés, quando se encontrava com Deus, quando conversava com Deus na tenda sagrada, ao sair da tenda, diz que um brilho tão extraordinário saía do rosto de Moisés, né? Depois do encontro dele com Deus, o seu rosto se iluminava de tal forma que os filhos de Israel tinham medo de olhar, de encarar o rosto de Moisés. Em algumas pinturas, alguns artistas chegam a retratar, vocês podem ver isso aí na arte sacra, vocês vão ver que em algumas pinturas, vocês vão ver a imagem, a figura de Moisés está pintada com um véu cobrindo o rosto. Sim, os filhos de Israel ficavam tão apavorados assim, porque eles tinham medo de contemplar a glória de Deus por ser grandiosa demais, santo demais, e eles acabarem morrendo, né? Então, Moisés, percebendo esse pavor nos olhos dos filhos de Israel, cobria o rosto com um véu. Ele tinha que andar com um véu cobrindo o rosto para poder os filhos de Israel ficarem um pouco mais confortáveis por causa da glória que brilhava do rosto dele. Agora, aí vem, olha, o brilhante raciocínio do apóstolo São Paulo. Se a lei antiga
escrita apenas em pedra, foi capaz de trazer tamanha glória a ponto dos filhos de Israel terem medo de contemplar o rosto de Moisés por causa de um brilho transitório. Esse brilho, inclusive, era passageiro. Com o passar do tempo, acabava até que ele tivesse um novo encontro com o Senhor na tenda. Aí renovava lá o brilho, mas o brilho durava não sei quanto tempo, lá algumas horas, e dali a pouco o brilho desaparecia. Então, olha o raciocínio de São Paulo. Se a lei antiga, gravada apenas em pedra, trazia tal brilho, manifestação de grande glória para o povo de Israel, quanto mais a nova lei, não a lei velha, não a lei antiga, mas a nova e a aliança eterna. Essa certamente será muito mais gloriosa e muito mais esplendorosa do que a segunda, porque sua base não é uma rocha fria, mas é o amor e a misericórdia. E agora sim chegamos no Evangelho, misericórdia essa que é demonstrada no Santo Evangelho de hoje, no Evangelho do Bom Samaritano. Aqui nós temos alguns elementos que merecem a nossa atenção. Vamos tentar dissecar um pouquinho esse texto do Santo Evangelho. Nosso Senhor primeiro começa elogiando os que estavam ali presentes, os seus discípulos, né? E, ao mesmo tempo, esse elogio que faz Nosso Senhor deve servir como objeto de reflexão. Como assim, padre? Vamos lá. Disse Jesus aos seus discípulos: ditosos, felizes os olhos que veem o que vós vedes e os ouvidos que ouvem o que vós ouvis. Porque, em verdade eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então já começa aqui com um elogio e, ao mesmo tempo, um convite a uma reflexão. O elogio: vocês são bem-aventurados, porque estão tendo a oportunidade única de ver e ouvir o próprio Verbo encarnado, que está na presença de vocês. Esse é o elogio. Por outro lado, um convite à reflexão, que é: até que ponto vocês sabem aproveitar e valorizar isso? Esse é um grande puxão de orelha, sutil, mas um grande puxão de orelha que serve para nós. Até que ponto valorizam isso? Têm nas mãos um grande tesouro e não sabem dar o devido valor. Tem diante dos olhos de vocês o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem diante dos olhos de vocês o próprio Deus, vestido em carne humana. E será que sabem a grandiosidade do que significa isso? Será que sabem aproveitar tal coisa? Mesmo nós hoje, no meio de tanta crise, no meio de tanta confusão, de tanto desmando, de tanta ter acesso à Santa Missa, ter acesso ao sacramento, ter acesso, e quantos simplesmente não valorizam. Talvez para um lazer, para uma festa, para qualquer outra coisa, não mede esforço. Mas é para a Santa Missa, tem que acordar cedo. Porque está frio demais. Ou então, porque está chovendo demais. Porque está calor demais. Porque é em outra cidade. Desanimei. Não vou não, etc. Que lástima. Que lamentável. Lamentável. Tem um tesouro ao alcance das mãos, enquanto muita gente está sedenta. Enquanto muita gente queria apenas uma migalha. É como aquele evangelho do homem que está comendo à mesa, enquanto os cachorrinhos catam as migalhas. Tá cheio de cachorrinho por aí querendo uma única migalha. E muitos fiéis, por graça, têm acesso e não sabem dar valor. Começam a dar um montão de desculpas.
É de refletir ou não é? É de pensar ou não é? Nós temos fiéis do Nordeste que só têm acesso ao padre uma vez a cada 6 meses ou uma vez a cada ano, e olhe lá. O Sul e o Sudeste são privilegiados nesse sentido. A quantidade de mensagens que eu recebo de padre, o senhor não pode vir na minha cidade. Bem, olha, se for para eu parar de cidade em cidade, então era melhor ter comprado um motorhome, né? Não alugado uma casa. Porque como diz Dom Rodrigo, como lá há muito tempo atrás, Dom Rodrigo disse para mim: padre, tem hora que a gente tem que ser firme, com os fiéis mesmo, porque se a gente bobear, eles montam na gente igual um camelo. Se bobear, daqui a pouco vão querer a Santa Missa em seu lar, né? Vão querer missa de casa em casa. Vai querer nem sair de casa agora para Santa Missa. Fazer um esforcinho também, né? Afinal de contas, será que não vale? O homem que encontrou um tesouro no campo nem pensou 2 vezes, vendeu tudo e comprou o campo. O homem que encontrou uma pérola de grande valor nem pensou 2 vezes, vendeu tudo para comprar aquela pérola. Temos um tesouro, temos uma pérola. Será que valorizamos? Em verdade eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não tiveram essa oportunidade. Quiseram ouvir o que vós ouvis e não tiveram essa oportunidade. Pensem bem nisso. Um mestre da lei, para tentar Jesus, colocá-lo em situação difícil, porque era conhecido o boato, espalhavam o boato de que talvez esse tal Jesus Nazareno fosse um subversivo da lei, ensinava coisas contrárias à lei, ou à torta e à direita saía violando a lei. Era uma espécie de rebelde ou revolucionário. Essa era a imagem negativa que alguns por detrás dos panos, pelos bastidores, tentavam espalhar de Nosso Senhor. Então, vez por outra, aparecia um mestre da lei e um fariseu, fingindo-se de bonzinhos, se fazendo de discípulo, mas na verdade para poder armar uma arapuca para Nosso Senhor, e lançava ali uma frase maliciosa, esperando que, ao responder, que Nosso Senhor vacilasse e desse qualquer resposta que eles julgassem errônea ou qualquer coisa assim, para ter motivo de acusar. Tá vendo? Olha só, tá confirmando aquilo que a gente já pensava dele. Então, ardilosos. Vejam que coisa maligna, né? Estão na presença do nosso Senhor, têm a oportunidade de ver e ouvir o nosso Senhor, mas ao invés de estarem ali de coração puro e aberto para beber da fonte de sua sabedoria e converter as suas vidas, não, estão ali com um único propósito, o propósito de julgar. E está pensando que hoje é diferente? Não. Vamos analisar o sermão desse padre para depois espalhar pela internet. Olha como ele é modernista, olha como ele falhou isso. São os doutores da lei e os mestres da lei estão mais vivos do que nunca. Os fariseus deste século estão mais vivos do que nunca. Ocupam os bancos das igrejas, não porque querem conversão, não porque querem se aprofundar na vida de espiritualidade, mas só estão ali para observar tudo e julgar do alto do seu ego, do alto da sua sapiência, do alto da sua soberania, na verdade do alto da sua soberba, da sua arrogância. Sobe mesmo, sobe na arrogância, pode subir. Aliás, quer saber? Sobe mais alto, porque o mergulho para o inferno vai ser uma delícia. Quentinho, quentinho. Quanto mais alto o trampolim, vai dar um mergulho, vamos dar um tibum no lago de fogo. Quanto mais alto sobe na vaidade e na arrogância pessoal. O mestre da lei, então, para o tentar, pergunta para ele, com carinha de bonzinho, né? Com carinha de santinho, pergunta: mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Claro que percebendo a malícia de seu coração,
Jesus então responde para ele também de uma maneira muito elegante e muito sutil. Nosso Senhor aqui lhe dá uma pequena alfinetada, né? Responde o seguinte: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? Ele se auto-intitulava mestre da lei. Ora, um mestre da lei deve ser alguém versado na lei, um estudioso da lei, um conhecedor da lei. Que já chegou ali, ele não chegou ali, ele não fez essa pergunta a Nosso Senhor querendo aprender. Tem perguntas que são sinceras. Tem pergunta, não é isso? Tem pessoas que quando apresentam uma pergunta, ela apresenta uma pergunta sincera. O que é uma pergunta sincera? Eu tenho uma dúvida autêntica, então eu vou até o sacerdote, eu vou até aquele que tem o ministério de ensinar para sanar a minha dúvida. Mas no meu coração eu estou sedento em verdadeiramente aprender. Outros não fazem pergunta querendo aprender. Fazem uma pergunta apenas para testar o conhecimento do sacerdote, tá entendendo? Então, no fundo ali, ele não está querendo aprender. E Nosso Senhor, que conhece os corações, ele sabe identificar. Se a pessoa está verdadeiramente, humildemente, fazendo uma pergunta porque quer, porque está desejosa de aprender, ou quando está fazendo uma pergunta maliciosa, porque no fundo, ele já tinha, entre aspas, a resposta no seu coração. Ele não queria uma resposta, ele só queria saber qual seria a resposta de Jesus para depois colocá-lo numa situação de dificuldade. Então, essa pergunta é totalmente vaidosa e arrogante. Nosso Senhor, percebendo isso, não morde a isca. Não mordeu a isca dele. Então, mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? É como se Nosso Senhor dissesse, né, em outras palavras assim: ué, por que perguntas para mim? Não és tu o mestre? Tu já és o mestre da lei. Tu já és o sabe-tudo, está perguntando para mim por quê? O que está escrito na lei? Olha lá, está tudo escrito, não precisa perguntar para mim. Já olha lá. Por outro lado, Nosso Senhor está indicando, contrariando o desejo dele, se ele esperava maliciosamente que Nosso Senhor desse qualquer resposta que fosse contraditória com a lei, como quem ele queria um motivo para acusar Nosso Senhor, ele é contrário à lei. Ele é um rebelde contra a lei, tá vendo? Ele ensina a gente a desobedecer à lei. Vamos condená-lo porque ele... Então, se a intenção dele era essa, Nosso Senhor desbancou ele ali, dizendo, ué, como está escrito na lei? Em outras palavras, Nosso Senhor está dizendo, a lei deve ser obedecida. Quebrou ele, mas quebrou as pernas dele. Quebrou as pernas. O que está escrito na lei? Como que se lê lá? Você está querendo que eu diga alguma coisa diferente do que a lei diz? Vai consultar. Ah, eu devo fazer tal coisa? Não sei. Vai lá ver o direito canônico. O que o direito canônico diz? Então segue o direito canônico. Mas está querendo armar uma pegadinha para ver se o padre vai dizer alguma coisa diferente do que está no direito canônico. Ah, mas o que o senhor... Eu odeio essa pergunta, com todo o meu coração. O que o senhor acha de fulano de tal? Ou então, o que o senhor acha? Eu já dou logo uma patada. Aí pode me chamar de alemão, brabo, de ranzinza, revoltado, sou mesmo. Pode me chamar. Sim, pode me rotular à vontade. Já vai, quem me fizer uma pergunta dessa vai tomar uma patada. Na hora, não é nem depois. O que o senhor acha? Nada, eu não acho nada, não tenho que achar nada. Né? Não é minha função achar nada. Não tenho... O que o senhor acha de fulano? Não sei, não acho nada. Não tenho obrigação de achar nada de ninguém. Mal estou dando conta de cuidar da minha vida, vou cuidar da dos outros, porque você deveria fazer o mesmo, hein? Você deveria fazer o mesmo. E pronto, acabo com o assunto assim. Tira a graça logo da pessoa assim. Esses dias eu recebi um telefonema desse. Em 2 segundos, a criatura desligou. Tá tudo bem, o senhor é ótimo, maravilha, e você? Tô bem também. Então, o que o senhor acha dessas? Não sei, não acho nada, não sei nada, sou cego, surdo, mudo e burro, não sei nada, não vi nada, não me interessa. Mania ruim de ficar armando arapuca para os outros. Vai que aí eu vou lá e dou uma opinião,
para depois pegar, tá vendo? O padre disse isso e aquilo outro. Não. Mesmíssima coisa que fizeram com o nosso Senhor. Como que está escrito na lei? Como que está escrito no direito canônico? Como é que pega a encíclica? Vai lá. O que é a encíclica? O que o Papa Pio IX diz na encíclica? Olha, como é que é escrito mesmo, hein? O que Pio XII disse? Vai lá, então siga o que a igreja sempre disse. Não fica pegando minha opinião pessoal. Ah, mas eu queria saber, padre, a sua opinião, a minha resposta. Minha opinião é a opinião da igreja. Eu penso com a igreja. Sentire con ecclesia. Sentir com a igreja. Pensar com a igreja. Quero o que a igreja quiser. Se a igreja for contra, também sou contra. Não existe esse negócio de minha opinião. Não, minha opinião não existe. Minha opinião é a opinião católica, é a opinião da igreja. O que a igreja achar, eu também acho. O que a igreja aceitar, eu também aceito. O que a igreja rejeitar, eu também rejeito. E ponto final. Nada de arapucas, nada de armadilhas, nada de meias palavras, nada de achismos, os doutores do achismo. Como está escrito na lei, como que lês? Ele então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. São 4 pontos impressionantes. Quem vai comentar depois sobre isso é o venerável São Beda. É impressionante o comentário de São Beda. Então, amarás o Senhor teu Deus, 4 pontos, vamos guardar. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Por que isso é importante? Então vamos lá, São Beda faz uma divisão da vida, a vida presente sobre a terra, nessas 4 instâncias. Como assim, padre? Já vou explicar. Então, existe a vida, coração relativo à vida física e apenas à questão física. Essa vida é partilhada pelas plantas, por exemplo. Tem uma vida física, tem uma existência física. Tá ali. Ela tá ali, faz a fotossíntese dela, faz a respiração dela, tá ali cumprindo o papel dela de planta, ali a graminha, a plantinha, tá? Mas somente isso. Aí tem uma outra classe de vida, que já evolui, já é um pouquinho mais um degrauzinho mais para cima. Com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então, além da vida física, possui também a alma. Aqui nós estamos falando dos animais. Estamos falando dos animais. Tem uma alma simples, uma alma primitiva, não é igual a nossa alma, que é uma alma salvífica, é uma alma mais primitiva, digamos assim, mas ainda assim é diferente da planta. Aí chegamos no terceiro, com toda a tua força. Agora é para mostrar o ato da vontade. Para amar a Deus é preciso fazer força. Força como, padre? Violência. Não tem autêntico amor a Deus sem violentar, melhor dizendo, a sua própria vontade. Por isso, com toda a sua força. Porque o animal, ele não sabe fugir das ocasiões de mal ou de pecado. O animal, ele simplesmente segue seus apetites. Abre um saquinho de sachê e o gatinho imediatamente vai fazer o quê? Vir desesperado. Miau, 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 miau. Ele sentiu aquele cheiro, ele fica atordoado. A cachorrinha aqui sabe que de vez em quando eu dou uns petiscos para aqui da vizinha. Então ela não pode me ver. A qualquer hora que ela me vê, ela vem aqui fora, só botar o lixo, ela já tá ali na grade, ansiosa, esperançosa, com os olhinhos para cima, esperando que vai ganhar alguma coisa. Naturalmente, o animal, ele só segue os seus apetites. Então aqui já tem um ponto a mais, o que vai nos diferenciar do animal, a capacidade de, com toda a tua força, virtus,
com a tua força, é essa força que vai nos permitir lutar contra os nossos apetites e vai nos diferenciar do animal. E por último, com toda a tua coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda o teu entendimento. Aqui ele está falando da espiritualidade. E isso somente a gente tem. Uma alma espiritual. Uma alma espiritual. Que busca a Deus por amor de Deus. Isso somente o ser humano possui. Em outras palavras, o que nosso Senhor, o que é a palavra de Deus ali, E está dizendo, amar a Deus com toda a nossa integralidade. Amar a Deus integralmente. Com tudo aquilo que é referente à nossa existência, à nossa alma, à nossa força e à nossa vontade, o nosso intelecto. É impressionante isso. Amar a Deus integralmente, não pela metade, não só uma parte, não só aquilo que me agrada, não só aquilo que eu gosto, Então eu faço uma seleção. Isso aqui eu gosto, logo eu vou seguir. Aquilo ali eu não gosto, então eu dou uma desculpa para não seguir. Não. Não. Não existe esse amor pela metade. Ou se ama a Deus integralmente, ou então não se ama. É radical desse jeito assim. Por isso que nosso Senhor diz em outra passagem, quem quiser me seguir, não tem outro caminho, tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Não tem outro caminho, não adianta, eu quero seguir, mas eu quero carregar isso daqui. Não, eu quero seguir, mas eu não quero largar isso aqui. Não tem essa opção. Para seguir, tem que largar. Tem que largar. É uma opção radical. O amor a Deus é radical. Como diz o apóstolo, o amor de Deus nos constrange. É radical. Nosso Senhor, então, diante da resposta dele, que estava correta e de acordo com a lei, o elogia dizendo, tu respondeste bem. Sim, acrescenta ainda, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Faze isto e viverás. Ele então, querendo dar uma desperto, então pergunta para nosso Senhor, mas quem é o meu próximo? Então, muito espertinho, porque assim, então, logo, se eu não tenho consciência de quem é o próximo, eu estou, obviamente, desobrigado a cumprir. Se eu não tenho consciência dessa regra, eu não estou obrigado a cumprir essa regra. Então, querendo excusar-se, quem é o meu próximo? Então, se eu não tenho consciência plena da regra, eu não estou obrigado a cumprir a regra. Uma maneira de querer burlar a situação. E olha, a burlar, inclusive, a lei divina. E tem muita gente que, infelizmente, faz isso também. Pode parecer absurdo o que eu estou dizendo aqui, mas olha, meus filhos, tem muita gente que faz isso. Começa a querer fazer uma interpretação pessoal da lei, fazer uma interpretação para seguir o seu próprio capricho. Então, eu interpreto a lei do meu modo para que o meu modo de viver, de pensar e de agir esteja de acordo com a lei, para eu apaziguar minha consciência, para apaziguar minha consciência, para minha consciência não me acusar de pecado, para que eu não me acuse de que eu estou errado, etc. Então eu quero me convencer a mim mesmo de que o que eu estou fazendo está plenamente de acordo com a lei de Deus. Então a pessoa é capaz de manipular a interpretação da lei divina para a lei divina se adequar ao seu modo de viver, quando na realidade o verdadeiro cristão é aquele que vai adequar o seu modo de viver à lei divina e não o contrário. E não o contrário. É uma coisa muito ruim, muito perigosa. Eu já fiz essa observação algumas vezes, mas eu não me canso de falar porque é algo que, como sacerdote, eu tento lutar contra
e procuro orientar os fiéis nesse sentido. Nas confissões, nas direções espirituais, sempre que eu posso, eu falo disso. Então, cuidado com essa questão de a pessoa ficar procurando o limiar entre a lei e o pecado, a linha divisória entre o que é pecado e o que não é pecado. Então a pessoa fica procurando saber até que ponto eu posso ir. Olha que coisa feia, né? Para um cristão. Olha que coisa feia para um cristão. A pessoa fica procurando até que ponto eu posso ir sem ser pecado para eu poder chegar até aquele limitezinho ali. Só, né? Deixa eu aproveitar ao máximo até o limite. Não, a pessoa procura a beira do abismo. Se eu der um passo a mais, eu caio. Mas do lado de cá ainda é a beirada do abismo. Eu estou bem na beiradinha, mas ainda não é abismo. Percebem a analogia? Não sei se eu estou sendo claro na analogia. Então eu caminhei até a ponta do precipício. Onde eu estou ainda tem terra firme. Não corro o risco de cair. Se eu der um passo além, eu vou cair no abismo. Então, bom, aqui eu não caí. Logo, eu estou bem assim. Pensa que é brincadeira? Tem muito cristão que adora caminhar à beira do abismo. Vivem caminhando na beira do abismo. Parece que ficam só analisando até que ponto eu posso ir sem cometer um pecado, só para apaziguar as suas consciências, só para estar em paz com a sua consciência, só para dizer, bom, em pecado eu não estou. E eu vai continuar andando ali. Pode não ter caído no abismo, mas andar na beirada do abismo é um risco muito grande. Você pode sentir uma vertigem, uma tontura, e aí cai, sempre. Você não planejou nada disso, de repente veio uma tontura, veio um mal-estar, um mal súbito. A cabeça deu uma rodada, caiu no abismo. Pode vir um relevo na terra, uma pedra, alguma coisa, tropecei, perdi o equilíbrio, puf, caiu no abismo. O cristão sábio, ele não só evita o abismo, como evita andar na beirada do abismo. Isso se chama evitar não só o pecado, mas evitar também as ocasiões de pecado. Por segurança, como é que a lei de trânsito diz? Eu devo manter a distância de segurança do veículo da frente. Olha lá, interessantíssimo, hein? Mantenha uma distância segura, uma distância segura. Meu instrutor de autoescola, quando eu fiz autoescola lá no tempo dos dinossauros, o meu instrutor de autoescola dizia para mim o seguinte: olha, você tenta fazer uma visualização mental entre você e o carro da frente. Você calcula mentalmente qual é o comprimento de um carro. Quanto mede um carro? Então calcula que entre você e o carro da frente tenham pelo menos 3 carros. A distância de 3 carros, essa é a distância segura para você caminhar. Porque a qualquer pisadinha que o outro der no freio, você tem o tempo de reflexo para frear também e não bater na traseira. Então a pessoa que acha que é muita vantagem andar colado na traseira do outro, qualquer deslize. A pessoa ali levou um susto, um animal atravessou de repente no meio da pista e o motorista da frente precisou pisar no freio repentinamente, vai adentrar a traseira do outro, sem dúvida. Isso a gente chama de margem de segurança. Na vida espiritual não é diferente. Caminhar na graça de Deus com uma margem de segurança. Muitos fiéis, infelizmente, parece que gostam de viver perigosamente, caminham na beira do precipício. Não cair no precipício, pode ser. Pode não ter caído essa semana, pode não ter caído por um mês, mas uma hora, querido ou querida, vai cair. E quando cair vai ser feio. Então, caminha com uma margem de segurança longe do abismo. Quem é o meu próximo? Pergunta o homem. E assim, vou finalizando a nossa reflexão, chegando ao finalzinho desse evangelho. Responde o nosso Senhor com a parábola do semeador. Do samaritano. Um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos assaltantes.
foi espancado e toda aquela história que a gente já sabe. Por aquele caminho vinha passando um sacerdote. Viu o homem, passou pelo outro lado, seguiu adiante. Também um levita passou pelo mesmo caminho, mesma situação. Viu o homem espancado, passou pelo outro lado da estrada e seguiu. Ninguém prestou socorro, ninguém prestou auxílio. Somente um samaritano que olhou, sentiu compaixão e cuidou do homem. Vamos lá, padre. Detalhes desse texto. O que nós temos aqui de pequenos detalhes? Por que esse sacerdote e por que esse levita não fizeram absolutamente nada? Enfim, muito provavelmente eles deveriam estar naquele caminho em direção ao templo, para o exercício das funções do templo. A lei, lembra da lei? A lei era muito clara. A lei era muito clara. Eles não tocaram naquele homem, né? Eles não tocaram naquele homem porque pensavam que ele estava morto. O Evangelho deixa claro, ele apanhou tanto que ficou semi-morto. Ele deveria estar parado ali, muito machucado e inerte, desmaiado ou qualquer coisa do tipo. E eles julgaram que aquele homem estava morto. A lei dizia que quem tocasse um cadáver estaria impuro por um período de 7 dias, e aqueles que estavam impuros não podiam exercer nenhuma função no templo. Percebem a situação? Eles estavam indo para o templo exercer as funções sagradas. Pensaram consigo, se a gente tocar nesse morto, vamos estar impuro por 7 dias e vamos ficar suspensos das atividades do templo. Então é melhor nem tocar nele. E fizeram isso querendo obedecer à lei. Obedecendo a letra da lei, mas esquecendo o espírito da caridade. Cumpriram a lei. E aí, parabéns para eles. Cumpriram a letra da lei direitinho, mas falharam miseravelmente no exercício da caridade ao próximo. Já o samaritano, que nem era tão religioso assim, foi o único que passou pelo local e prestou socorro ao homem. E é bonito os gestos, né? A simbologia que está por detrás dos gestos diz ali, ele derrama azeite e vinho nas feridas. Então, azeite e vinho para ajudar a curar as feridas. Isso não nos lembra nada? Né? Isso não nos lembra nada? Azeite é o óleo que nós usamos para os sacramentos. Azeite de oliva até hoje é o óleo que nós usamos para os sacramentos. Sacramento do crisma, sacramento do batismo, sacramento da extrema-unção. Em todos os 3 sacramentos se usa o óleo de oliva. Portanto, derramar azeite nas feridas significa, é o simbolismo do sacramento que foi deixado por Nosso Senhor, os sacramentos como meios de curar as feridas de nossa alma. Quer curar as feridas da alma? Recorra aos sacramentos, simbolizado ali no azeite. E o vinho? Onde é usado o vinho? Não preciso nem dizer, né? O vinho é uma das matérias da Santíssima Eucaristia, então está ali, né? Sacramento da extrema-unção e o sacramento da Eucaristia como curas para as feridas da alma. Que lindo esse! Mais ainda, o samaritano carrega o homem desconhecido e o entrega aos cuidados de uma estalagem, né? Estalagem. Confia eles a uma estalagem. Não toma conta dele durante aquela noite, depois no dia seguinte diz, eu vou precisar viajar, toma conta dele, quando eu voltar de viagem, o que você tiver gasto a mais, eu vou te ressarcir, vou te reembolsar, te pagarei a mais. Dizem os santos padres da igreja, essa estalagem em que o samaritano confiou para o cuidado dos homens é a Santa Igreja, né? A igreja é essa estalagem, né? Onde os feridos vêm
para serem cuidados, né? Esse é o serviço da igreja. Esse é o serviço dos apóstolos, esse é o serviço dos ministros sagrados. Cuidar dos feridos, curar os feridos, né? E tudo aquilo que eles fizerem com amor, com diligência, com boa vontade, serão recompensados quando ele voltar, né? Se cuidou bem das almas, né? Cuidou bem das almas que eu te confiei, essa acredito que vai ser uma das primeiras perguntas que o nosso Senhor deve fazer para os padres, né? No dia do nosso julgamento, os bispos e padres, acho que a primeira pergunta que o nosso Senhor vai dizer: como é que você cuidou do rebanho que eu te confiei? Curou as feridas? Buscou minhas ovelhas que estavam perdidas? Ou ao contrário, senhor padre e senhor bispo? Se aproveitou das ovelhas gordas, consumiu sua lã, sua carne, seu leite, somente engordando a si mesmo, Eu imagino que o nosso juízo, nós como bispos e padres, vamos passar por essas perguntinhas aí. Como você cuidou do meu rebanho? Como cuidou do meu rebanho? Buscou a ovelhinha machucada? Carregou ela nos seus ombros? Curou as que estavam feridas? Exortou a rebelde? Deu uma cajadadazinha de leve na cabeça daquela que estava mais revoltada para ver se ela acordava para trabalhar? Ajudou? Essa é a estalagem, a Santa Igreja, né? Meus queridos, a lei pela lei não traz, e aqui eu vou terminando, a lei pela lei não traz a vida eterna. Repito, nosso Senhor não era, é importante frisar isso, um desordeiro, desobediente da lei, mas Ele quis mostrar, e Ele demonstrou isso ao longo de toda a sua vida. Ao longo de toda a sua vida e toda a sua missão, nosso Senhor demonstrou isso, que a lei do amor e da caridade é superior à letra da lei. Não desrespeitando, repito, a importância da letra da lei, mas se a letra da lei não ajudar o progresso da vida humana no caminho da salvação, então é uma letra morta. E aqui eu separei apenas alguns trechos da Sagrada Escritura para provar, como fundamentação bíblica daquilo que eu estou dizendo aqui agora. Se a gente for olhar, inclusive, essas regrinhas que eu anotei aqui, a gente vai ver quantas regrinhas nosso Senhor, entre aspas, entre bastantes aspas, quantas regras nosso Senhor quebrou. Muitas regras nosso Senhor quebrou. Não por ser um arruaceiro, baderneiro, mas porque ele julgou naquele momento que romper essa regra era mais útil para salvar aquela alma do que manter a regra. Vamos lá, citando os exemplos agora, bíblicos. Primeiro, regras sociais, ou seja, convenções sociais da época. Vamos lá. Curas nos dias de sábado. A lei claramente proibia trabalhar e fazer qualquer atividade em dia de sábado. Nosso Senhor violou isso diversas vezes. Marcos 3, de 1 a 6, curou o homem da mão ressecada. João 5, de 1 a 18, curou o paralítico que não conseguia entrar na piscina de Betesda. Lucas 13, de 10 a 17, violou o sábado também para curar uma mulher que vivia encurvada há muitos anos. Depois, nos evangelhos sinóticos, nós temos em Mateus 12, de 1 a 8, ou Marcos 2, de 23 a 28, ou Lucas 6, de 1 a 5, num dia de sábado, os discípulos sentiram fome, entraram no milharal e começaram a arrancar espigas para comer. E aí os legalistas reclamaram com Nosso Senhor, dizendo: mas como assim? Que absurdo, vocês estão violando o sábado e o Senhor, como mestre deles, não vai repreendê-los por estarem arrancando espigas no dia de sábado? E Nosso Senhor diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, porque eu vos digo em verdade que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eles não entenderam nada e continuaram criticando a Jesus e aos discípulos, mas, enfim.
Em Mateus 15, de 1 a 9, ou Marcos 7, de 1 a 13, nós encontramos os fariseus criticando Jesus e os discípulos porque os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Isso é um absurdo, estão violando as regras. Nós temos leis muito rígidas, a forma correta de lavar os copos e utensílios de bronze, a forma correta de lavar as vasilhas, etc. E os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, etc. Aí nosso Senhor diz para eles, que não adianta nada limpar o copo e o prato por fora, mas por dentro continuam sujos, Vocês são sepulcros caiados, sepulcros pintados de cal. Por fora tudo pintadinho, bonitinho, mas o que tem por dentro, Não sei como é que é a experiência aqui, eu ainda não tive essa experiência de frequentar muitos cemitérios desde que eu mudei para o Rio Grande do Sul, Mas no Rio de Janeiro é insuportável, quando chega o dia 2 de novembro, o comércio que o pessoal faz em volta dos túmulos, fica um monte de guri lá, com a latinha de tinta, cobrando dinheiro das pessoas. Quer que eu pinte o túmulo do seu ente querido? Fica um monte de guri, só para tirar um trocado das pessoas, Eu pinto aqui, passo uma tintazinha no seu, fica um monte desses gurizinhos. Geralmente é tudo da favela. Eles já compram uma latinha de tinta, um pincelzinho e vão pro cemitério abordando as pessoas. Se quiser, eu capino o túmulo do seu ente querido, eu tiro os matinhos e pinto aqui. Aí, no dia 2 de novembro, fica tudo pintadinho, tudo bonitinho, etc. Mas, apesar de estar ajeitadinho, arrumadinho por fora, se você abrir, o que tem ali dentro? Ossos, podridão e morte. E é isso que o nosso Senhor diz: vós sois sepulcros caiados. Por fora, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, tudo pintadinho, mas por dentro só tem ossos e podridão, só mau cheiro. Depois, em João, capítulo 4, versículos de 1 a 42, nós temos o encontro de Jesus com a samaritana no poço. Mais uma vez, nosso Senhor aqui está quebrando regras. Em primeiro lugar, porque não é costume os judeus e os samaritanos se darem bem. Judeu e samaritano nem sequer se falam. Quando o judeu vê samaritano ou vice-versa, um passa distante do outro. Nosso Senhor aqui já quebra essa regra, ele vai até o poço e começa a conversar com a samaritana. E pior ainda, é uma atitude considerada inadequada, ele ficou a sós com a samaritana. O texto bíblico do Evangelho diz que ele pediu que os discípulos fossem até a cidade comprar alimentos e nesse meio tempo ele fica sozinho com a samaritana. Um comportamento considerado para a época completamente inadequado. Um homem ficar conversando a sós com uma mulher, principalmente na posição que ele tinha, que era a posição de rabi, posição de mestre. Então ele ficou sendo o rabi, sendo o mestre, ficou a sós com uma mulher e principalmente, não é qualquer mulher, uma mulher que tinha sido casada por 5 vezes, ou seja, a reputação dela estava mais suja do que pau de galinheiro. E, portanto, teoricamente, só nesse bate-papo entre Nosso Senhor e ela, ele já estava quebrando regra ali. Temos ainda em Mateus 9, versículos de 9 a 13, ou Marcos 2, de 13 a 17, o jantar de Nosso Senhor na casa de Levi, onde ele come junto com pecadores e foi tremendamente julgado. Será que ele não sabe que é imprudente comer com os pecadores? Porque dentro daquela tradição deles, estar com pecadores, sentar-se à mesa de um pecador, isso era contagioso. Tocar num pecador, o pecado na mentalidade deles passava pelo toque da pele, inclusive. Então, imagina, se tocar o braço de um pecador já me fazia ser contaminado de pecado, quanto mais entrar na casa de um pecador, sentar à mesa do pecador e jantar com o pecador. Isso foi um motivo tremendo de escândalo e de comentários ali, mas Nosso Senhor também quebrou essa regra. Por quê? Porque ele era um rebelde? Não. Porque essa atitude dele ajudou a pescar muito mais. Muito mais. Foi por causa dessa atitude que aquele Levi
deixou de ser Levi e passou a ser São Mateus, apóstolo e evangelista. Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Nós temos um outro jantar, agora na casa de Simão. Está ali o nosso Senhor jantando na casa de Simão, quando de repente adentra ao ambiente uma mulher pecadora, conhecida publicamente pelo seu pecado, e cai aos pés de Jesus, chorando, banha seus pés com lágrimas, enxuga seus pés com seus cabelos, perfuma seus pés e beija os seus pés. E mais uma vez, ele está violando ali uma regra e é criticado por causa disso. E nosso Senhor dá a resposta à altura, dizendo: Simão, tenho que te contar uma coisa. E Simão diz: fala, Senhor. Desde que eu entrei na tua casa, tu não me deste o beijo de saudação, tu não me ofereceste água para os pés, tu não me ungiste a cabeça. Tá me criticando porque eu violei algumas tradições, mas você também violou tradições, Simão. É tradição oferecer água, tu não ofereceu. É tradição dar o ósculo de salvação, não recebi nem uma bitoquinha, nem um beijinho. É tradição ofertar o óleo, não recebi. Essa mulher, muito amor, e por causa do seu muito amor, os seus muitos pecados estão perdoados. Isso que eu comentei até aqui são as, entre aspas, violações de regras da ordem social. Mas nosso Senhor tem um amor tão extremoso por nós que ele não para por aí. O amor dele por nós é tão grandioso que ele, além de violar algumas regras sociais, ele chega a violar algumas regras da própria natureza. Quando isso é oportuno, repito, não para se mostrar, mas quando isso é oportuno para a salvação de uma alma. Por exemplo, multiplicação dos pães. Não é natural que os pães saiam se multiplicando por aí, mas ele fez. Porque naquela ocasião ele julgou que fosse justo e oportuno. João 6, de 1 a 14. Ressuscitou Lázaro. Não é natural que uma pessoa, depois de vários dias, como o texto do Evangelho sugere, Senhor, já cheira mal, já foi sepultado, já estava em decomposição. E ele diz: abre, tira a pedra. E depois, com voz firme, Lázaro, vem para fora. Não é algo ordinário que aconteça, mas ele violou essa regra porque o benefício disso foi muito superior. O benefício que veio depois, João 11, de 1 a 14. Manda a tempestade se acalmar. Marcos 4, de 35 a 41. Viola totalmente a lei da gravidade e caminha sobre as águas. Mateus 14, versículos 22 e 23. Ressuscita o filho da viúva de Naim. Lucas 7, de 11 a 17. Ou, numa festa de casamento em Caná da Galileia, simplesmente transforma a água em vinho. João 2, de 1 a 11. Se fôssemos olhar então a grosso modo pelo pensamento dos fariseus e mestres da lei, Jesus de fato era um arruaceiro ou um baderneiro. Mas foi justamente para mostrar que a letra mata e é o Espírito quem vivifica que nosso Senhor se permitiu violar essas regras, repito insistentemente, e aqui termino, não por ser um baderneiro, mas porque ele julgou que a lei do amor estava acima de todas estas leis. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.